É, Bom dia. Gente. Bom dia, Eugênio Vilela Júnior. Bom dia, minha queridíssima e belíssima, competentíssima, de uma capacidade extrema, de uma das melhores juristas criminais que nós temos no estado de Minas Gerais. E hoje eu até a qualifico como uma das melhores do nosso Brasil. Mas, Eduardo, por que você fala isso? Porque eu já viajei esse Brasil inteiro. Eu já morei até em Mar del Plata, na Argentina. Eu sei exatamente, olhando nos olhos das pessoas, a capacidade que essa pessoa tem de te ajudar ou de ajudar as pessoas. A capacidade profissional, a capacidade de sensibilidade, a capacidade de entender que aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não tem o que te oferecer em troca. Hoje, nós sabemos que a vida nos ensina que a semente de hoje pode ser o fruto de amanhã. É assim que eu vejo a doutora Adriana Prado. Mulher extremamente linda, belíssima. Ela é fora da curva de tão bonita que é. Não fica com ciúme, não, Eugênio. Isso é elogio. De uma capacidade profissional extrema e detalhe. Profissionalmente, ela é acima da média. Profunda conhecedora do serviço público, profunda conhecedora do ser humano e profunda conhecedora do povo da cidade de Forneira. Mas, Eduardo, a doutora Adriana não é candidata a nada. Eu sei que não é agora. Que o candidato hoje é o nosso ex-prefeito. Não é? Claro que é. Uma pessoa que sai de um governo com 60% de aprovação, com 90% das suas obras dentro do seu plano de governo completas, o que você tem para falar? Absolutamente nada. Você tem só elogios para fazer. No meu último vídeo, antes disso, Sandro Figueiredo, beijo meu querido Maurício, estou precisando daquela explicação, Maurício. Sandro, você tem que passar para o Maurício, eu preciso de uma orientação e ele que vai me dar como profissional da área que é. Daniel, vereador, gosto de você pra caramba, Daniel. Gosto muito. Cuidado com os passos e a quem
você encosta para tirar foto. Essa é uma época muito perigosa, Daniel. Muito perigosa. Eu lembro de pessoas que encostaram em Eugênio Vilela na época da primeira eleição. Na segunda, fizeram de tudo para derrubar. Mas nós, estilo Eduardo Batista, fiéis como somos, eu não nego as minhas origens, falava dele desde lá na época de vereador. E aquele menino cresceu, aprendeu, apanhou, caiu, levantou e governou Formiga por 2 mandatos. Lembra quando ele disse, para mim vereador já chega, eu acho que não é profissão, e como ele não tem a política como profissão, porque ele é um profissional da administração. Ele é um profissional que controla e ensina RHs. RH significa recursos humanos, de empresas, como trabalhar. E hoje que nós temos a inteligência artificial, é muito mais fácil para um profissional inteligente, que é o Eugênio, chegar numa empresa e dizer, olha, a programação hoje é muito... Porque assim chega na inteligência artificial e pergunta, como eu faço para programar a minha empresa e não ter prejuízo? Ela vai lá, pá, ela pega fulano, ciclano, beltrano e pá, e pumba, te dá na mão todo o projeto. Todo o projeto. Mas, ponto e vírgula, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter um líder, você tem que ter uma cabeça que orienta os caminhos para você se direcionar à inteligência artificial, que hoje é extremamente importante na vida das pessoas, para que você tenha sucesso. Quando eu consultei a inteligência artificial e coloquei o nome de doutora Adriana Prado, falei, olha, e ela é isso, isso, isso e aquilo. Sabe o que a inteligência me respondeu? É a próxima prefeita de Formiga. Porque eles analisaram todos os outros nomes que eu coloquei. Todos. Nenhum supera o nome dela. Mas, Eduardo, você está antecipando uma campanha? Eu? Não. Eu disse no vídeo anterior, é uma preferência pessoal. Mas não é o caso agora. Nós estamos numa campanha para deputado estadual, para deputado federal, senador e presidência da República. Certo? Claro. Claro que sim. Eu falei do Cássio Soares, lá de Passos, um menino que eu não conhecia. Eu detesto importação de nomes. Detesto.
Mas, vou abrir um parênteses. Formiga não tem há mais de 20 anos, o Cássio, depois eu volto no seu assunto, tá? Não tem há mais de 20 anos um deputado estadual federal. A população de Campo Belo é 36 mil pessoas, alguma coisa assim, 40 mil. Formiga é quase o dobro. Por ganância financeira, Formiga não consegue eleger nem síndico de prédio. Não é verdade? Passos, onde tem o Cássio Soares, a candidato a deputado federal, tem, infelizmente, o meu filho Cássio teve um presidente do Senado que é um lixo. É uma escória da política nacional. Passos produziu um cidadão que hoje é chacota e uma vergonha nacional. O ex-presidente do Congresso, que apoiou o atual presidente da República e Cássio, se ferrou. Está queimado para sempre. Não é? Mais do que carvão de churrasco. Quando o próprio presidente atual diz que ele seria o candidato ao governo de Minas, ele não tinha apoio nem de Passos, que é a sua cidade. Deputado Cássio Soares. Porque se ele candidatasse, eu acho que ele não teria o voto nem dele aí em Passos. Não é verdade? Passos hoje tem uma fábrica da Heineken. Que Formiga até tentou com uma carta proposta, mas Formiga não tinha a menor condição, porque não tem logística, a logística é difícil, não é que não tem, a logística é difícil, não tem proposta, não tem incentivo, e não é por culpa do ex-prefeito que fez a carta, é porque não dá, o município é restrito, o município tem dificuldades até de ceder um terreno e até de ter a coisa mais importante que chama-se water. Em inglês, água. Não tem. E Passos, hoje, sobra, além do subsolo, tem a água de Furnas, que a Heineken, que é uma empresa multinacional, que tem toda a estrutura, toda a tecnologia, vai pegar a água do Lago de Furnas e transformar em água limpa para fazer cerveja. E eu até acho, Cássio, que uma coisa que você deveria brigar, como é que pode Formiga, morar a 180 quilômetros de Passos e pagar mais caro a cerveja da Heineken do que Belo Horizonte. Por quê? Por que a gasolina aqui, Formiga, é mais cara do que Passos?
é uma explicação que o senhor tem que falar. O senhor é um homem de 17 anos que veio, até hoje só está com 36, o negócio 36, ou 38 anos. Que já foi secretário, diretor, o senhor é um cara extremamente capacitado. Eu vi, eu fiquei de queixo caído com o seu currículo. Mas o que mais me estranha também, o deputado, e hoje vou dizer que eu estou com o senhor, tá? Todo mundo me conhece, se o senhor não conhece ainda, alguém que conhece pode passar o vídeo para ele. Principalmente o Felipe Mendonça, né? Que é muito seu amigo lá, tem 3 rádios lá em Passos. Mas rádios que não têm coragem de ter um editorial. Tentou comigo aqui, mas me barrou, porque o Eduardo não mente. Como toda cidade. Passos não resistiria a Eduardo Batista. Não resistiria, deputado federal Cássio Soares. Não resistiria. Porque eu tenho visto as rádios de Passos. Tenho ouvido e visto. Aqui em Formiga, eu trabalhei menos de 30 dias numa rádio do mesmo dono que é de Passos, que é o Felipe Mendonça. Eu não brinco em serviço. Eu não minto para a população. A minha boca no trombone é em prol daquelas pessoas que precisam de ajuda, deputado Cássio Soares. O Eugênio Vilela sabe disso. Doutora Adriana Prado também sabe disso. Um dia a gente vai conversar. Hoje eu não posso muito, porque todo mundo sabe. Hoje eu tenho uma esposa que tem um problema gravíssimo de saúde e que necessita de mim 24 horas por dia. Mas eu não bati na porta de ninguém para pedir nada. Eu não bati na porta de ninguém para pedir nada. E ninguém bateu na minha porta para me oferecer nada, deputado. Uma bandeira que eu acho que o senhor deveria defender, e também Eugênio Vilela, é uma doença chamada Alzheimer. O senhor já viu um paciente de Alzheimer, deputado Cássio Soares? Já viu, deputado Eugênio? Se o senhor quiser, eu posso mandar uma foto da minha esposa para você, com toda a liberdade, para saber exatamente o que ela era antes e o que é hoje. O estrago que uma doença dessa faz no ser humano. Coloca ele a nível de chiqueiro. Transforma num vegetal. Eu poderia até perder o meu poder de persuasão e de falar com vocês agora. Mas eu sou um cara eu sou um autodidata, deputado Cássio Soares. Eu não tenho nenhuma pauta aqui. Eu não escrevi nada. O que eu estou falando é o que eu penso. É o que eu sinto no meu dia a dia. Eu podia criticar o governo federal, que dá motivos horrores, mas está todo mundo hoje na mídia voltado para o governo federal. Flávio Bolsonaro, do qual eu apoio, contra esse maldito desse inferno do Lula, que o senhor, Cássio Soares, ainda nem nascido era quando ele fazia campanha para Fernando Henrique Cardoso, que hoje o Alzheimer o consome. Tanto é que está interditado pela família. Eu passo pelo mesmo problema com a minha esposa.
nunca, Cássio Soares, meu jovem, disso eu disse lá na convenção, tirei uma foto com o senhor com uma honra total. Eu vou votar no senhor para deputado federal. Eu não minto para as pessoas. Eu não serviria para julgar. Pôquer. Porque eu não sei mentir, eu não sei blefar. E eu vou dar um alerta para o senhor. Cuidado com a imprensa de formiga. Muito cuidado. Ela blefa o tempo inteiro. É uma imprensa covarde. É uma imprensa marronzista. Se algum dos órgãos de imprensa encostar no senhor, é apenas pelo financeiro. Conversa com o Eugênio. Eugênio não gastava um centavo com a imprensa. Querem saber notícias minhas? Vai lá no Diário Oficial. Vai no setor de comunicação da prefeitura. Entendeu? Então você é jovem, muito jovem. Começou muito cedo, com 17 anos. Mas ainda tem muito que aprender. A política ela é traiçoeira. Ela é má. Ela pune se você tentar não fazer parte do sistema. Esse sistema maldito, caótico, ultrapassado, que foi originário do Foro de São Paulo, que agora está literalmente sendo liquidado, e esse atual presidente do Foro de São Paulo, que é o nosso presidente, está correndo risco seríssimo de ser companheiro do Maduro lá nos Estados Unidos. E vai acontecer. Pode apostar, escreve aí na sua agenda. Ele e outros tantos, incluindo da parte da justiça. Vou falar para o senhor. Eu disse lá no início que eu detestava e detesto importação. Quando você tem capacidade de gerar líderes e pessoas que podem e têm capacidade de estar aonde o senhor está, sem precisar lá fora buscar gente. Se não vejamos, deputado Cássio Soares, Campo Belo sempre elegeu um federal e um estadual. Tem 36 ou 40 mil habitantes. Formiga tem quase 70 mil. Quase que o dobro. Não consegue. Mais de 20 ou 30 anos. Não consegue. Aí vai entrar naquilo que eu vou dizer para o senhor, que é uma máxima. O financeiro fala mais alto. Se o senhor procurar hoje qualquer político do legislativo, com din-din, ele apoia você. Ele não pensa na cidade. Ele critica algum buraco
o asfalto da 354, o problema do trevo da MG 050, que o senhor comentou lá na apresentação do Eugênio como candidato oficial, e a sua também. Mas ele não defende a cidade. Ele traz de fora pessoas que vêm aqui exclusivamente para atrapalhar um candidato genuinamente formiguense, com todas as suas raízes e sua árvore genealógica fincadas aqui para atrapalhar. Aí lá na ponta, quando acontece a desgraça, pô, mas pelo amor de Deus, formiga. É isso. O nosso legislativo é isso. E de todas as outras cidades. A fruta nunca cai longe do pé. Mas aí começa o deputado Cássio Soares. Aquilo que eu disse também no vídeo anterior. O Domingos Sávio, que o senhor conhece muito, e eu gosto muito dele, ele é um cara carismático, um cara que transmite confiança. Trouxe para a Formiga, nas palavras dele, 6.800.000 de emendas. Sabe quanto ele trouxe para Divinópolis, deputado? Mais de 200 milhões de reais. Com aqueles trevos, com aquela entrada maravilhosa. E Formiga, deputado Cássio Soares, perde para Córrego Fundo. Córrego Fundo ganhou um trevo extremamente moderno e já foi até ampliado e reformado. Formiga continuou com um caixote na entrada dessa cidade. O senhor viu a imprensa falar disso? O senhor viu a imprensa de Formiga falar alguma coisa a respeito do senhor? O senhor viu alguém da imprensa lá? Ah, não, o Ciro pode ser do Santos Figueiredo? E eu, Eduardo Batista? Não, o senhor não viu. E nem vai ver. Porque a imprensa está comprometida com esse picareta desse prefeito de Formiga, que paga para que eles repliquem as mentiras nos quais ele fala. O senhor sabe disso, o senhor é jovem, o senhor deve ser esperto, o senhor deve ter todas as informações, o currículo completo dessa tranqueira que hoje é prefeito de Formiga. Mas na vida, deputado Cássio Soares, nós temos um sistema estilo curvas da Estrada de Santos. O senhor já conhece a antiga e turística Estrada de Santos? Talvez o senhor não tenha ido lá. Tem retas. Lembra da música do Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos? Por onde eu não vou mais parar? Assim diz Roberto Carlos, compositor da música. Só que ele esqueceu de dizer que nas curvas também da Estrada de Santos tem retas. É assim que eu vejo a política, deputado.
E hoje nós temos a oportunidade, com o apoio do senhor, de levar para a Assembleia um jovem. Aliás, ele está até bonito para mim. Com todo respeito, o Eugênio está bonitão. Uma primeira-dama como deputada estadual, do deputado estadual, também lindíssima. Hoje, a doutora Adriana tem idade para ser minha filha. E filhas que eu desejei desde o meu primeiro dia de casamento. E eu não as tive, Deus me deu só meninos, mas meninos lindos, capacitados, responsáveis, honestos, trabalhadores. Bom dia, Sandro Figueiredo. Bom dia, não, boa tarde, são 14h11. Maurício. Daniel, vereador. Então, formiga, eu vou encerrar porque nós estamos com 31 minutos já de vídeo e é um vídeo, fica muito longo e enjoativo. Mas o YouTube me cobra quando eu faço vídeos muito curtos. Não gosto. E eu sou um cara que fala muito. Eu sou muito deputado Cássio Soares, coração. Eu sou emoção. Eu conheço o Diego. Quando ele começou a fazer a batalha para conseguir a Heineken para Passos. O ex-prefeito de lá. Eu fui convidado para estar na inauguração, mas não pude estar. Da Heineken. Eu conheço muita gente da política. Eu conheci o Alexandre de Moraes, o deputado, quando ele era secretário de Justiça do Alckmin. Era uma pessoa completamente diferente do que esse crápula que é hoje. Era um secretário de primeira grandeza, era um cara extremamente gentil, respeitoso. Hoje, o poder, quando ele sentiu que ele podia fazer o que o Supremo Tribunal da Venezuela fez com Maduro, ele fazia com esse sapo barbudo que é o chamado Lula. E fez. Tanto é que quem manda é ele. O Lula é um boneco de posto de gasolina. Aqueles que ficam assim, ó. O senhor sabe o que é, o senhor convive na política. Só que o Brasil é diferente da Venezuela. O Brasil é um país que tem estados que é maior do que a Europa. Em território. Aí o PT viu que não dava. Que a coisa ia implodir. E implodiu lá com o Foro de São Paulo. O senhor talvez nem lembre do Foro de São Paulo, o senhor é muito jovem, onde o Lula imaginava ser o ditador central de tudo. E olha que eu conheci o Lula, o senhor nem nascido era. O Lula fazia campanha para Fernando Henrique Cardoso lá. O primeiro comício do Lula em prol de Fernando Henrique Cardoso foi no campo do Nacional, em São Bernardo do Campo. Depois um ferrou o outro, né? Mas no final todos nós sabíamos que era uma jogada política e todos estão juntos. Tanto é que o seu vice disse, está gravado na internet, que o criminoso estaria voltando à cena do crime, referindo-se a Lula. Só que eu sabia disso.
todo mundo sabe que o Alckmin sempre foi um tranqueira na política de São Paulo. Mas mesmo assim governou São Paulo por 4 vezes. E não foi mal, não. Mas, quando ele disse que o criminoso estava querendo voltar à cena do crime, São Paulo acreditou nele. Depois ele se une ao criminoso. E aí eu pergunto para o senhor, hoje, quem é mais criminoso? Quem voltou à cena do crime ou quem se aliou ao criminoso? A resposta virá dia 4 de outubro. O meu voto o senhor terá. A minha esposa não consegue sair da cama mais. Infelizmente, ela não sai mais. Ela hoje reconhece apenas praticamente a minha voz. Mas eu vou estar lá. Eu não tenho necessidade de votar mais com 73 anos. Não tenho. Mas acho que vou deixar de votar no Eugênio? Nunca. Você acha que vou deixar de votar no senhor? Nunca. O Senado eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. Respeito demais o Domingos Sábio e respeito também o presidente da CPI do INSS. Me falha a memória. Carlos Viana. Carlos Viana. Entendeu? Mas a minha prioridade é o senhor e hoje. E se Formiga tiver juízo, e se a Câmara de Vereadores também tiver juízo, parem de importar deputados que vão levar de Formiga 200 votos, 100 votos, e joga 20 mil na mão do vereador, 30 mil. É assim que faz. Todos nós sabemos. Ninguém apoia ninguém de graça. Estou mentindo? Ninguém apoia ninguém de graça. Essa sempre foi a máxima da política brasileira. Eu não sei nem como é que é a política lá do exterior, mas aqui funciona assim. Você pega um cara que é desconhecido, traz para cá e ele fala, olha, eu tenho de 20 mil, 10 mil, 15 mil, é no mínimo 20 mil, não passa disso. Menos do que isso, não tem conversa. É assim. Entendeu, deputado? E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu estava gravando no YouTube e no Facebook, eu fui para o Instagram, 1.500 pessoas, 1.500 pessoas visualizaram o meu vídeo. Eu tenho um alemão que foi meu cunhado, mas que eu tenho, ainda eu considero como cunhado, vai levar meia dúzia de vídeos meus para a Alemanha. E vai entregar a um influencer lá na Alemanha. Ele falou, Eduardo, pode apostar, eles vão entrar em contato com você. Falei, que isso? Isso me lisonjeia muito. Mas não preciso, eu já estou hoje trabalhando em prol das pessoas que mais precisam em Formiga.
Nós estamos cansados de promessas, deputado Cássio. Pegamos um prefeito que mentiu desde a hora que apresentou o seu projeto de governo. Tem pessoas hoje que passam fome em Formiga. Não tem um projeto sequer decente na Câmara de Vereadores. E os vereadores não cobram isso. Para eles está tudo bem. Por isso que quando eu vejo e vi vereadores lá na campanha do Eugênio, na apresentação, eu falei, não é por aí. Não é por aí. Porque os mesmos na Câmara nunca falaram do Eugênio. Entendeu, deputado federal Cássio Soares? Isso dito, isso posto, eu vou me despedindo. Espero que o senhor apareça aqui de novo. E se quiser tomar um café com pão de queijo aqui na minha casa, será muitíssimo bem-vindo. Dê um abraço no pessoal de Passos, no Diego, que é o ex-prefeito. Um abraço no Wagner Bernardes Chagas, que foi professor e reitor da faculdade da Universidade, ou faculdade da Universidade de Passos. Tá bom? Com Deus, abençoe, que Deus abençoe a todos nós, que dê a minha esposa um final de vida digno, sem sofrimento. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.